Enfim, vamos começar com princípios fundamentais, é o título 1 da nossa Constituição, ou seja, é o início do início da Constituição, vai do artigo 1º até o artigo 4º, geralmente cai uma questãozinha sobre isso na prova, então por isso que é muito importante que vocês estudem essa parte inicial, é bem pequena, o iniciozinho da Constituição. Na prova da Guarda Municipal caiu uma questão dessa, na prova do MP também veio uma questão sobre isso. Então sempre as bancas perguntam uma questãozinha, isso aqui é muito fácil, vocês não podem errar. Então o que a Constituição fala no início? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados, DF e municípios, constitui Estado democrático de direito. O que a gente tem que saber? Primeira coisa, o que significa república, o que significa federativa, o que é esse Estado democrático de direito. Então vamos começar com alguns conceitos importantes. Primeiro conceito, forma de governo. O que é forma de governo? É a forma como o governante ele é escolhido. Se a gente estiver falando de um país em que o governante ele fica no poder até morrer, ou seja, vitalício. Quando ele morre, ele passa o poder para os seus herdeiros, ou seja, hereditariedade. A gente está falando de que forma de governo? Monarquia. Tem uma monarquia muito famosa no mundo todo, que é a monarquia da Inglaterra. Então, na Inglaterra, o rei, a rainha, por exemplo, ela ficou no poder até morrer. Quando ela morreu, passou o poder para o seu filho. Seu filho vai ficar no poder até morrer ou renunciar, se for o caso. Quando morrer ou renunciar, passa o poder para o seu filho e assim sucessivamente. Então, lá o governante, ou ele o governante lá não é eleito, a gente não vota para quem vai ser o rei. O rei lá é escolhido por critério mesmo da hereditariedade e fica até morrer, certo? No Brasil, a gente tem como forma de governo a república. O que acontece a república? Na república, os nossos governantes, eles são o quê? Eleitos, eles são escolhidos e eles ficam no poder por um período transitório, por um período curto, que a gente chama de mandato. Então, em regra, qual é o mandato no Brasil? 4 anos. Só tem um cargo que tem mandato maior. Qual é o cargo? Senador, que vai ser um mandato de 8 anos. Então, no nosso país, o nosso governante, ele é o quê? Ele é eleito e ele fica por um período transitório. Por isso que a gente adota como forma de governo a república. Certo? Alguma dúvida? Sistema de governo é a forma como está se relacionando o poder executivo e o poder legislativo. Se aquele país há uma predominância do legislativo, é o legislativo que realmente manda dentro do país, que toma as decisões internas do país, a gente está falando do parlamentarismo. Pensem na Inglaterra. Na Inglaterra, quem é que manda na Inglaterra? É o rei ou o primeiro-ministro? Primeiro-ministro. O rei é como se fosse uma figura simbólica. O rei, ele representa a Inglaterra no exterior, mas o rei, ele não manda dentro da Inglaterra. Quem manda realmente na Inglaterra vai ser o primeiro-ministro, certo? Então, o que acontece? No parlamentarismo, uma pessoa vai ser chefe de Estado, que é o rei, e uma pessoa vai ser chefe de governo, que vai ser o primeiro-ministro. No presidencialismo não é assim que funciona. No presidencialismo os poderes estão ali independentes e harmônicos e o presidente da república que vai ser o chefe de Estado e o chefe de governo. Então, o nosso presidente, ele manda aqui dentro do país? Sim. Manda. E ele representa o nosso país externamente? Sim. Também. Então, ele tem essas duas funções, ele acumula as duas funções. Então, o nosso sistema de governo é o presidencialismo. Até aqui alguém tem dúvida? Não? Então, a nossa forma de governo, república, porque o nosso governante ele vai ter que ser escolhido, ele é eleito e ele vai ficar no poder por um período curto. No nosso sistema de governo é o presidencialismo, porque o presidente ele é chefe de Estado e também chefe de governo. Forma de Estado é como o poder está repartido. Então, se o poder está todo centralizado, todo em um lugar só, todo juntinho ali, a gente chama de Estado
unitário. Se o poder estar descentralizado, o poder estar repartido, o poder estar dividido em várias esferas, em vários entes federativos, cada ente vai ter autonomia, vai ter governante próprio, lei própria, dinheiro próprio, a gente fala em uma federação. Então, no Brasil, o poder ele não está centralizado, o poder ele está descentralizado, o poder está repartido, o poder está separado. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil já foi um estado unitário na época do Império. A nossa federação, a gente chama até do modelo centrífuga, porque é o seguinte: a gente era um pontinho aqui, um estado unitário, aí começaram a surgir vários e vários movimentos separatistas, a Revolução de Farroupilha, aquela revolução, a Guerra dos Praieiros, uma coisa assim, e aí o Brasil foi se tornando uma federação, então foi saindo aqui de dentro para fora. Aí foi se tornando, os entes foram surgindo, ele foi o quê? Foi se tornando, os entes federativos começaram a surgir ganhando autonomia, então nossa federação, ela é do tipo centrífuga, de dentro para fora. É diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles são uma federação? Também. Mas os Estados Unidos já foi o contrário. A federação deles foi de fora para dentro, é do modelo centrípeta. A nossa federação foi de dentro para fora. Mas os Estados Unidos também é uma federação. Então tem os entes federativos que têm autonomia e tudo mais. E qual é o grau da nossa federação? Terceiro grau. Por quê? Porque primeiro grau vai entrar a União, segundo, estados e DF, e terceiro, municípios. Os municípios são entes federativos. Como o município é ente federativo, o município tem o quê? Autonomia. Então o município vai eleger também governante, vai ter sua própria constituição, que a gente chama de lei orgânica. O município tem orçamento próprio, o município vai ter leis próprias por ter uma autonomia. Entendido até agora? Então quando pergunta assim, o Brasil é certo ou errado? O Brasil adota como forma de Estado república, tá certo ou errado? Errado. Forma de Estado é? Federação. Sistema de governo presidencialista, certo ou errado? Então, muitas vezes, para quem está vendo principalmente esse assunto pela primeira vez, fica confuso entender como é que funciona, o que é uma... Eu sei que é uma república, eu sei que é uma federação e eu sei que é presidencialismo. Mas a gente se engana em entender qual é a caixinha que entra cada assunto desse. Então tem um macete para que fique mais fácil para vocês da seguinte forma. Forma de Estado é o F mais o E. Então dá o FE. FE de federação. Então forma de Estado, a forma de Estado brasileira é F mais E, FE de federação. Sistema de governo é uma palavrinha que tem esse som de S. Então, sistema tem um sonzinho de S. Então, o que tem mais S? República ou presidencialismo? Presidencialismo. É bestinha, mas ajuda muita gente a lembrar na hora da prova. Pelo menos sempre me ajudou. Então, você vê, sistema tem um sonzinho de S, presidencialismo, que é o que tem mais som de S. E o que sobra vai ser forma de governo, que aí sim vai ser república. Então, federação, forma de Estado, fé de federação. Sistema de governo, tem um Szinho, presidencialismo. O que sobra? Forma de governo, república. Certo? Vocês ainda estão copiando? Então, eu acho que eu fui apressada, não? Não. Tá. Será que eu fui apressada? Porque eu fiquei na verdade, eu tô tão desnorteada por conta desse meu celular que não está funcionando. Aí eu achei que foi pressa. Mas se vocês quiserem mais um minutinho, eu espero. Não? Então tá. Democracia. Existem 3 tipos de democracia. A democracia, ela pode ser direta, indireta ou semidireta. Na democracia direta, o povo que vai participar de tudo. O povo vai lá, vai votar as leis, o povo vai fazer tudo. Só a gente que vai participar. É isso que acontece no Brasil? É só a gente que participa? Não. Tem muita coisa que a gente não participa. Na democracia indireta, o povo não participa nunca. O povo vai, escolhe os representantes e os representantes que vão participar e acabou. É isso que acontece no Brasil? A gente não pode participar? Não. Também não. Então no Brasil é como se fosse nem é um nem é outro. Na verdade o Brasil tem as duas. A nossa democracia é a semidireta. É a soma da direta com a indireta. Então, no Brasil, o povo participa diretamente?
Sim. Como? Plebiscito, referendo, iniciativa popular. A gente pode começar um projeto de lei? Pode, não tem nenhum problema. Mas no Brasil, o povo também elege representantes? Sim. Também. Então, a cada 2 anos, né, já que de 2 em 2 anos tem eleição, a gente está ali votando, escolhendo os representantes que vão falar em nosso nome. Então, o Brasil é a soma da direta com a indireta. Também muita gente chama de democracia participativa e representativa, que é esse somatório. O Brasil é outra democracia mista, semidireta. O povo participa diretamente, sim, mas o povo também participa de forma indireta. Alguém tem dúvida? Não? Tá todo mundo entendendo? Oi? Não. Estado democrático de direito. Esse assunto é bem fácil, minha gente, bem tranquilo mesmo. Na verdade, constitucional como um todo é muito fácil. Estado democrático de direito. O que é o Estado democrático de direito? É um estado em que os poderes dos governantes, eles têm que ser limitados. Então, os governantes podem fazer tudo o que eles quiserem? Não. Eles só fazem aquilo de acordo com a lei. Se eles extrapolam o limite da lei, o que acontece? Eles são responsabilizados. A gente já teve governante sofrendo impeachment? Já. Prefeito, governador, presidente. A gente teve um monte de governante aí perdendo mandato. A gente já teve um monte de governante respondendo processo. Por quê? Porque é um Estado democrático de direito. Se fosse um Estado absolutista, aquela época dos estados dos monarcas, aquela época de, sei lá, nem lembra de antigamente, o rei, ele poderia ser responsabilizado? Não. Tinha rei que fazia o que queria, né? Literal, na verdade, eles faziam o que queriam real. Então, eles mandavam e desmandavam e ficava por isso mesmo, porque eles jamais poderiam ser responsabilizados. No nosso país não é assim. Então, os governantes, eles não fazem tudo o que eles querem, porque têm poderes ilimitados e eles podem ser responsabilizados. E a característica mais importante de um Estado democrático de direito é a existência dos direitos e garantias fundamentais. Então, num Estado absolutista, a gente não tinha direito na época. A gente não tinha direito nem de falar. Hoje, não. Nós temos vários direitos que a gente vai estudar mais na frente, né, que é o artigo 5º. Então, a gente tem um monte de direito. Tem direito à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, a direito de informação, direito de reunião, direito de associação, enfim. Porque é um Estado democrático de direito. Certo? Alguma dúvida? Não? Para o pessoal que está vendo pela primeira vez, está tranquilo? Sim? Quem são os? Quem está vendo pela primeira vez para eu dar até mais atenção? Não, você já sei. Os de trás. Por que vocês sentam atrás? Eu já nem enxergo direito e vocês sentam lá atrás. Eu não consigo ver se as carinhas... Eu não consigo ver se as carinhas estão de dúvida. Aí eu tenho que ficar assim. Eu fico assim, para forçar. Tenho que renovar meu botox. Poderes da União. Se não... Oi? Você me conhece. É igual hoje de tarde. Hoje de tarde estava dando aula, né? Aí, como é a segunda aula, já não me apresento mais. Eu acho que todo mundo já me conhece. Na verdade, alguém aqui tá pela primeira vez hoje? Não? Só ela. E aí tinha um rapaz, eu tava dando aula, eu saí pra pegar água, tinha esquecido minha garrafa. Aí ele saiu comigo, ele falou assim: professora, qual é a sua formação? Aí eu fiquei assim, aí eu falei: eu sou formada em Direito, eu sou procuradora do município. Ele: não acredito, por que a senhora não diz? Aí o menino: mas eu não sei tá dizendo isso em toda a aula. Aí ele: não, professora, porque é minha primeira aula, eu tô gostando muito, não sei o que. Aí eu: tá, eu vou me apresentar novamente, que eu não sabia. Pra ela que não me conhece, meu nome é Maiara, sou professora de Direito Constitucional. Sou professora de Direito Constitucional e qualquer dúvida vocês podem perguntar, não tenham vergonha, eu acho que é até melhor que vocês falem, sala de aula é para isso mesmo. Então, professora, eu não estou entendendo, não entendi o que é esse Estado democrático, podem falar que a gente repete. Eles aqui da frente, como estão revisando, fica um pouco mais fácil, mas se vocês não entenderem, não tenham vergonha, podem perguntar mesmo. Mas a gente fica achando que vai falar uma bobagem, não quer perguntar, não. Perguntem, que acho que uma dúvida, qualquer dúvida é importante, certo? E para terminar essa primeira parte, quais são os poderes da União? Então a gente sabe que a União tem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Então, todos esses 3 poderes, eles são independentes e eles têm que estar em harmonia. Então, em regra, o poder executivo vai administrar, o poder legislativo legislar e o poder judiciário
julgar. Essa é a principal função deles, mas a gente vai ver mais na frente que eles exercem também funções atípicas, funções secundárias. Embora todos sejam independentes, eles têm que estar ali em equilíbrio, em harmonia. Então, um poder está controlando o outro. Esse sistema a gente chama de freios e contrapesos, ou também conhecido de check and balance. Que é a ideia de que os poderes eles estão ali um controlando o outro e tem que estar em Professora, essa parte que a senhora repetiu. de quê? Preso e contrapeso. Não é. A senhora falou executivo. O executivo, legislativo e judiciário. Administra. O executivo, em regra, administra. O legislativo, em regra, legisla. E o judiciário, em regra, julga. Essas são as principais funções dos três poderes. Só que cada um desses poderes exerce também função secundária, função subsidiária, ou chamada de função atípica. Então a gente vai ver mais na frente que o executivo, por exemplo, ele também está legislando. Então quando é que o presidente vai fazer uma lei? Quando o presidente faz, exemplo, uma medida provisória, quando o presidente faz uma lei delegada, então é o executivo legislando. O executivo também está julgando. Quando é que o executivo julga? Um processo administrativo disciplinar, ele é julgado dentro da própria administração. Então esses poderes, por isso que eles estão sempre em harmonia. Certo? Alguma dúvida? Perguntarei aqui que é o... Ai, como é o nome? Elizabeth. Elizabeth perguntou, professor, o que é essa união indissolúvel? União indissolúvel significa dizer que o Brasil não há direito de secessão. Então, a gente não pode haver uma separação. Exemplo, o estado do Amazonas não pode querer se separar do Brasil para formar um novo país. Isso não pode, não se permite. Se o estado do Amazonas fizer isso, o que vai acontecer? A União vai intervir no estado, não pode acontecer. Então, essa união indissolúvel é que o Brasil está ali fechadinho. Ele não pode, vou transformar São Paulo em um novo país. Isso não pode. A ideia é essa. Certo, Elizabeth? Alguém tem mais alguma dúvida? Vamos ver fundamentos, objetivos e princípios. Não vai dar certo isso. Não estou nem preocupada com isso. Estou preocupada de perder minhas fotos. Eu salvo a senhora. Eu tô preocupada com isso. Ela manda. É? Vou já falar com ele. Eu queria lembrar a senha, eu não consigo me lembrar. Vocês que sabem o assunto, não querem dar aula no meu lugar hoje, não? Para eu resolver esse meu BO? Venham, seminário. No meu doutorado é assim, a gente tá lá assistindo aula e o professor do nada bota um tema, sei lá, vamos estudar hoje sobre licenciamento ambiental. Aí ele fala, você, venha. Aí a pessoa fica assim, hã? Aí venha, aí você vai, levanta, aí você dá uma enrolada e fala uma besteira, aí joga pro professor. Fala. É tipo isso. O meu mestrado foi, agora eu tô fazendo um doutorado. O mestrado eu fiz na UEA. O doutorado eu tô fazendo no Rio. Ô, menina, nem me fale, tá me dando dor de cabeça tanto. Mas eu uso muito pouco, que eu não sei usar o meu MacBook. Mas eu tenho. Será que tá por lá?
Meu Jesus. Mostra o que aparece. Ai, eu vou atrás de ti hoje à noite. Jure, como é que eu vou atrás? Eu pegar teu número pra tu me ajudar. Eu sou muito burra em tecnologia, minha gente. Sei nada. Não dá pra ser boa em tudo, né? Aquela. Vocês estão me fazendo feliz. Não, eu falei que minha vida hoje não tava fácil. Aí quando eu chego até com gato. Mas é sempre isso. Mas não, o problema é porque o Sol está em Áries. Esse é o problema. Áries é um péssimo signo. Eu também sou ariana, mas é horrível. Áries é muito ruim. É muito ruim. Aí, tipo assim, eu estaria tudo olhando O melhor signo do zodíaco é peixes. É peixes. Todo pisciano é gente boa, é legal. É bom de estar próximo. Peixes, você se dá bem. Todo pisciano é amor. Somos tão bons. Pronto. É melhor não saber. Bora. Já concluíram todos? Ainda tem gente copiando? Eu já sei que a barrinha de chocolate que tem lá na
Então, essa parte aqui vocês precisam decorar. Para o pessoal, isso aqui todo mundo já sabe, eu tenho certeza. Mas para vocês que estão vendo pela primeira vez, isso aqui tem que saber. Então, a gente tem que decorar quais são os fundamentos, quais são os objetivos e quais são os princípios que regem as relações internacionais. Isso é obrigado para saber. Então, primeiro, quais são os fundamentos do nosso país? Então, são 5 fundamentos do Brasil. Para decorar os 5, a gente usa uma frase, uma expressãozinha chamada Socidiva Plu. Então, o só é de soberania. O si, cidadania. O dignidade da pessoa humana. O valores sociais. E o plu de pluralismo político. Então, esses 5 são os fundamentos do país. Eu tenho que saber o Socidiva Plu? Sim. Na hora da prova, dê um branco, tem um outro macete para se guiar em relação aos fundamentos. Pensem o quê? Fundamento é tudo que o Brasil tem que observar no presente, tem que observar hoje. A gente vai ver que o objetivo é algo para o futuro. Então, hoje, existe a cidadania brasileira? Existe. Existe a soberania do Brasil? Existe. Existe o pluralismo político? Sim. Então, tudo isso vai ser fundamento que o Brasil observa hoje. Professora, eu tenho que saber o significado de cada um desses pontos. Dificilmente pergunta. Eu vou falar assim para ficar mais claro para vocês. Mas geralmente a pergunta é só, certo ou errado? Soberania é um fundamento? Certo. Dignidade da pessoa humana é um objetivo? Errado. Que dignidade da pessoa humana vai ser um fundamento. Então, o primeiro fundamento é a soberania. O que é soberania? Significa que dentro do país, quem vai mandar, qual vai ser a lei que vai predominar, os bons costumes, a ética vai ser do próprio país. Então, dentro das fronteiras do Brasil, quem manda é o Brasil, porque o Brasil é um estado soberano, é um país soberano. Então, por isso que essa história toda de Robinho e nananã, isso envolve muito da soberania brasileira. Então, a Itália poderia invadir o Brasil e levar Robinho? Não, porque se a Itália fizesse isso, ela estava violando a soberania do Brasil. Se Robinho tivesse sido condenado à prisão perpétua na Itália, aqui no Brasil ele poderia cumprir prisão perpétua? Também não, porque também iria violar a nossa soberania, já que a Constituição ela veda a prisão perpétua. Então, dentro do país vai predominar a lei do país. Quem vai mandar dentro do Brasil vai ser o Brasil. A mesma coisa acontece com outros países. Tem aqueles casos, a brasileira vai para a Indonésia, é condenada à pena de morte na Indonésia. O Brasil pode entrar lá e trazer a brasileira? Não, porque dentro da Indonésia vai ter a soberania da Indonésia, quem vai mandar vai ser a Indonésia. É assim que funciona com todos os países. Que ela pediu clemência, né, e tudo, aí diz, não, aqui quem manda é a gente, porque lá é sobre... Se o Brasil começasse a se envolver demais, estaria declarando uma guerra. Dentro do país, quem vai mandar é aquele país, vai ser aplicada a lei do país. Se, por exemplo, o caso do Robinho é um ótimo exemplo para isso. Se fosse prisão perpétua, jamais ele ia cumprir a prisão perpétua aqui no país. Caramba, por quê? Porque o nosso país não permite. Se o nosso país permitisse, ok, mas não permite. Então, jamais a prisão seria perpétua aqui no país. Certo? Então, tudo vai aplicar de acordo com a lei do Brasil. Se na Itália ele tivesse que cumprir os 9 anos realmente preso, aqui no Brasil ele vai ficar 9 anos preso? Não, porque aqui a gente tem progressão de regime, então vai aplicar tudo de acordo, a execução da pena vai ser de acordo com a lei brasileira. Porque dentro do país, quem vai mandar vai ser o país. Se o STJ não quisesse homologar, a Itália ia fazer algo? Não. Nada. Não tem como fazer, porque é a soberania do Brasil. Então, dentro das fronteiras, é o país que manda. Alguém tem outra dúvida? Não? Queria perguntar? Não? Tá tudo certo? Então, soberania é isso. Dentro das fronteiras do país, quem manda é o país, quem vai aplicar a lei do país, etc. Cidadania tem 2 sentidos. No sentido maior, é o direito de ter direitos. Então, no sentido amplo, todo mundo é cidadão. Desde do bebezinho na barriga da mãe, já é cidadão, no sentido amplo, que é o direito de ter direitos. Mas no sentido estrito, o sentido que a gente mais usa, cidadão é aquele que vota
e é votado. Então, no Brasil, todo mundo pode votar? Não. A gente vai ver que, por exemplo, estrangeiro não vota, conscrito não vota, menor de 16 anos não pode votar. Então, esse pessoal aí, em regra, não vai ser cidadão. No Brasil, todo mundo pode ser votado? Não. Também não, ainda pior. Analfabeto não pode ser votado, tem certas idades para ser candidato a alguns cargos, você tem que ter uma idade mínima. Então, por exemplo, eu tenho 29 anos, eu posso ser candidata a presidente da República? Não posso, porque eu vou ter que ter no mínimo 35. Então, tem todas essas características que a gente vai estudar em direitos políticos. Ele pode votar, mas não pode ser votado. É uma boa pergunta. Ele seria cidadão? Isso aí dá uma boa discussão, né? Considera como cidadão, assim, para entrar com ação popular ele pode, porque tem o título. Mas assim, se a gente pode discutir que ele teria uma cidadania, digamos assim, completa, relativa, já que ele não pode ser votado, porque no sentido estrito é no sentido de votar e ser votado, é uma boa coisa, dá para desenvolver até um artigo assim sobre isso. É um tema simples, mas que cabe bastante discussão, porque de fato, entre 16 e 18, você pode votar, você não é obrigado, mas você pode. Inclusive, esse ano, não sei se vocês viram, dos últimos anos, parece que esse ano foi o ano que mais teve alistamento eleitoral entre 16 e 18 dos últimos anos. Obviamente, nos últimos teve pandemia também, né? Muita gente não se alistou, mas esse ano foi um alto índice de alistamento de pessoas que têm entre 16 e 18 anos, que não é obrigado a votar, mas mostrando como a juventude está ficando ativa, né, na política, assim, participando. Hoje em dia foi muito alta, praticamente dobrou em relação à eleição anterior, assim, foi um número bem alto, exatamente mostrando a influência agora dos jovens na política, né? Dignidade da pessoa humana. Então, a ideia da dignidade da pessoa humana é que todo mundo no país tem uma vida digna, tem que ter acesso à educação, à saúde, à moradia, à alimentação, trabalho, transporte, todos aqueles direitos sociais. Infelizmente, a nossa realidade hoje não existe isso, né? Não é todo mundo que tem essa vida digna, mas deveria, porque isso é um fundamento do Brasil. É por isso que o Brasil garante acesso à educação, acesso à saúde, acesso a tudo isso. É com base na dignidade da pessoa humana. Certo? Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, o Brasil é um país extremamente capitalista, ele vai sempre buscar a livre concorrência, a busca pelo lucro, vai valorizar o direito do trabalhador. A gente tem uma legislação trabalhista para isso, embora muito antiga. Quem acompanhou aqui o estudo do TRT, viu um pouquinho como nossa CLT está defasada, né, de 40 e não sei quanto, então, ou seja, já tem muitos anos, quase 100 anos de CLT, acho que é 1940 e pouco, né? Eu estou errada? Acho que é isso. Mas é muito antiga. Então, mas a ideia do Brasil é isso, é valorizar o trabalhador, é valorizar a busca pelo lucro, a livre concorrência, é um país capitalista. E, por fim, o pluralismo político. Então, no Brasil, há quantos partidos políticos? Não tem ideia, são tantos partidos políticos. Porque o Brasil há essa pluralidade de ideal político, então isso também é um fundamento do país. Oi. É que o Partido Político está tentando tirar direitos do trabalhador. E a gente lá se vê isso lá. Estão tentando tirar os direitos? Porque olha só. A senhora fala em direito do trabalhador. Isso. Mas acontece que, atualmente, né, tem partido político que está tentando tirar várias famílias. É que eles fazem essas reformas, né? Aí é vantajosa para quem essas reformas? Eu odeio o direito do trabalho, vocês sabem, a maioria que sabe, é a minha matéria pior, preterida, digamos assim. Eu odeio o direito do trabalho porque a ideia do direito do trabalho é proteger o trabalhador, mas muitas vezes só protege a empresa, só protege o empregador. O trabalhador é segundo plano, que a gente percebe é isso. Muda, aí o povo já, a justiça do trabalho é só pró-trabalhador. Não é pró-trabalhador, não. Já vi muitos casos aí de trabalhador perdendo. E assim, muda toda hora. A nossa legislação, ela é muito antiga, então eles reformam e aí muda de novo. O TST todo dia muda de entendimento. O TST acorda dizendo uma
coisa, vai dormir dizendo outra. É confuso. Eu acho que a legislação trabalhista do Brasil precisa melhorar muito. Para começar com a carga horária, o que ela estava dizendo aqui, tem uma carga horária de 44 horas por semana, é uma carga horária muito alta. Se pensar em países europeus, a carga horária é 35. E eles lá fazem greve para diminuir. A gente tem 44. São quase 10 horas a mais por semana, gente. 10 horas a mais por semana dá umas 40 horas por mês. É como se a gente trabalhasse uma semana a mais em relação a eles. É muito tempo. Falava também, depois da reforma de 2018, no governo do Temer, foi o que piorou a questão Do trabalhador. das leis trabalhistas. Porque agora o trabalhador pode ser condenado. Antigamente o trabalhador entrava, não era condenado. Agora pode ser condenado a pagar custas, a pagar honorários. Aí tem uma litigância de má-fé, tem muita coisa. Então agora você... E porque também, assim, é difícil. Eu acho que legislação trabalhista... A lei trabalhista não é tão fácil. Objetivos. Objetivos é algo para o futuro. Então, enquanto o fundamento é hoje, objetivo, futuro. Então, a gente tem quantos objetivos? Aqui a gente tem 5 fundamentos. Objetivos a gente tem 4. A gente usa a palavrinha conga, erro, pró. Então, com vai ser de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Existe essa sociedade hoje livre, justa e solidária? Não existe. É algo que a gente quer alcançar no futuro. O de garantir o desenvolvimento nacional. O Brasil garante hoje esse desenvolvimento nacional, o desenvolvimento do país? Não. Na verdade, é um desenvolvimento regional, né? Tem regiões aí que se desenvolvem e regiões que são totalmente esquecidas. Então, a ideia é que haja o desenvolvimento do país. Terceiro objetivo, erradicar a pobreza e a marginalização. O Brasil acabou hoje com a pobreza? É algo que visa alcançar no futuro. Então, também é um objetivo. E o pró aqui de promover o bem de todos sem preconceito. Então, o Brasil hoje é uma sociedade sem preconceito? Não. Parece que é o inverso, né? A gente está se tornando uma sociedade cada vez mais preconceituosa. O objetivo enquadraria na agenda. Faz parte também. Os objetivos é o que o Brasil quer alcançar no futuro. Então, professora, na hora da prova eu esqueci o sócio diva plu e eu esqueci o conga erro pró. Usem a lógica. Direito é muito lógica. Então, tá no presente, tá no presente. É fundamento. É pro futuro, é objetivo. Alguém tem dúvida? Professora, Oi. na prova, na exploração de objetivos fundamentais. Mas objetivos fundamentais é objetivo. É É só objetivo, é. Se falar objetivos fundamentais, é isso. Se quiser falar fundamento, vai dizer Fundamentos da República Federativa do Brasil. Isso tudo é princípios fundamentais. Lembra que eu coloquei aqui, ó? Princípios fundamentais, é o título. O título 1 da Constituição, que vai do artigo 1º ao 4º, é chamado Princípios Fundamentais. O fundamento é um princípio fundamental? É. O objetivo é um princípio fundamental? É. Nas provas que eles colocam assim, objetivo. Se falar objetivos fundamentais, é objetivo. Já fica pensando que tá uma coisa errada, né? Tipo, ela fica perdido se é um, se é o outro. Não, mas é exatamente isso. A pessoa lá veio, bota o patinho. O que não for fundamento, o que não for objetivo, vai ser princípio. Precisa decorar os 10 princípios? Eu nunca decorei. Eu já falei pra vocês. Falei 9 aqui, até esqueci de um. Eu nunca decorei os 10 princípios. Eu não acho que é tão importante assim. Se vocês decorarem, ótimo. Mas geralmente o que eu faço? O que não é objetivo, o que não é fundamento, sobra princípio. Mas quem puder decorar, melhor, porque às vezes ele pode colocar uma pegadinha, assim, a questão ser ainda mais difícil e colocar uma coisa que não é nada a ver. Mas quais são os princípios que regem as relações internacionais, quando o Brasil está se relacionando com outros países? Concessão de asilo, defesa da paz, repúdio ao racismo e ao terrorismo, independência nacional, a não intervenção,
a cooperação entre os povos, a solução pacífica dos conflitos, a igualdade dos estados, a prevalência dos direitos humanos e o que está faltando? Defesa da paz já está ali. A autodeterminação dos povos, é isso. É exatamente isso. Só falta uma? Acho que é a autodeterminação. Não é não intervenção. E é isso. Então, como é que pergunta na prova? Certo ou errado? Pensem rápido. A garantia do desenvolvimento nacional é um fundamento. Errado. Vai ser um objetivo. A garantia do... Peraí, deixa eu pensar. Cidadania é um fundamento. Dignidade da pessoa humana é um princípio. Vai ser um fundamento. Defesa da paz é um princípio. Certo, defesa da paz, princípio. Deixa eu ver. Garantir os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa é um objetivo. Errado, vai ser um fundamento. Não intervenção é um princípio. Certo. Cooperação entre os povos é objetivo. Promover o bem de todos é objetivo. Correto. Promover o bem de todos é um objetivo. É assim que cai na prova. Certo? Alguém tem dúvida? Então a gente vai agora, que eu tenho ainda meia hora quase, iniciar a parte do artigo 5º. A gente vai ver as características, as gerações dos direitos fundamentais e a titularidade. Aí fica até aí, hoje. Só mais um pouco. Isso aqui tem que decorar, tá, meu povo? Tira. Agora que eu senti falta, cadê o Vitor? Não tá vindo mais, não? Saiu do curso. Que triste. Poxa. Não diga isso. Eu gostava dele. Sim, como pai. Será? Vou já mandar uma mensagem para ele. Vai mesmo. O quê? Oh, ele é tão bonzinho. Dos direitos e garantias fundamentais. CNMP 14, STJ 33, STM 15. Prestando atenção em tudo. A pessoa começa do lado dele. Não te ouvindo. Ele escuta mesmo, viu? Ele veio me contar hoje uma história que ele ouviu na sala de aula. Professor, como é que você ouviu isso? Ele, minha filha, eu tô atento. O que fala, eu tô acordado. Chega aí na pessoa dele, nem sabe. Todo de babado.
tinha visto ainda não. Ai, tá ótimo, gente. Eu achei que tinha caído a conexão de casa, que não tava aparecendo a imagem pra mim. Eu errei, eu é um pouco de comigo. Agora a gente vai falar. Eu aprendo mais quando eu erro. É 2 casas, 2 turnos, 3 quintos. É por 2. Tava tentando lembrar que isso eu tava errada. Eu li só constitucional, eu fui na série. Aí eu não vi, né? Tinha um constitucional. É, pronto, eu tenho que passar a palavra. Pronto, até aqui por hoje. Deve ter sido ele, tenho certeza. Bora! Direitos e garantias fundamentais, características para a gente terminar a aula. Então, isso aqui é muito importante que vocês entendam as características dos direitos e garantias fundamentais para ficar mais fácil quando a gente for estudar cada um dos direitos propriamente ditos. O artigo 5º, gente, ainda é o artigo mais importante para as provas. É o artigo mais cobrado em prova. Quem fez aqui a prova do MP, da Guarda, do TRT, pôde ver que TRT eram 6 questões, 2 de artigo 5º. A prova do MP tinham 15 questões de constitucional. Acho que tinham 4 ou 5 questões do artigo 5º. A prova da Guarda também caiu o artigo 5º. Então, geralmente, todas as provas caem o artigo 5º. É o principal da Constituição. Então, é importante que vocês entendam. Então, quando a gente vai estudar os direitos fundamentais, a primeira coisa que a gente estuda é as características. Quais são as características desses direitos? Primeira característica, universalidade. Significa dizer que os direitos fundamentais, eles pertencem a todos. Pertencem só a homens, só a mulheres, só a adultos, só a jovens, só a crianças? Não, pertencem a todos. Todos são titulares dos direitos fundamentais. Segunda característica, relatividade. Essa é a que mais pergunta. O direito à vida é um direito absoluto? Não, o direito à vida ele é relativo. Então, o que significa, professora, dizer que um direito é relativo? Que em um conflito entre direitos, quem vai prevalecer? Não sei, vai depender do caso concreto. Professora, eu comprei minha casa, agora ninguém me tira dali, isso tá certo? Tira. Tira como? O Estado ele pode desapropriar a sua casa. O Estado resolve passar uma rua por cima da sua casa. Aí você diz, eu não saio daqui por nada. Sai. Porque até o direito de propriedade vai ser o quê?
relativo. Então, todo direito é relativo. Professora, eu tenho minha liberdade de expressão, eu falo o que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. É assim? Não. Porque na hora que você fala o que você quer, mas você ofende alguém, você vai ser responsabilizado. Então, todo direito é relativo, certo? Terceira, historicidade. Os direitos fundamentais, eles foram conquistados em um momento único? Não. Eles são conquistados ao longo da história. A gente ainda vai conquistar direitos fundamentais? Sim. Vários. Tem vários direitos que a gente ainda vai conquistar, porque eles são conquistados com o passar do tempo. Irrenunciabilidade, isso é o início de direitos humanos. Quando vocês estudam isso em direitos humanos, ele traz um rol, mais características. Em constitucional, a gente vê só essas 5 características que são as principais pra gente, mas em direitos humanos você vê um monte. Irrenunciabilidade significa dizer que você não pode renunciar a um direito fundamental. Ele vai ser sempre seu. Professora, eu nunca comprei uma casa, eu não tenho propriedade. Mas você renunciou o direito? Não, ele é seu. Se amanhã você comprar uma casa ou qualquer outra propriedade, você passa a exercer aquele direito. Então, o direito é sempre seu. Certo? E a imprescritibilidade é que você não perde um direito fundamental por conta do tempo. Então, eu passei 30 anos da minha vida sem me associar. Significa dizer que agora eu não posso me associar? Não, eu posso me associar. Então, você não perde nenhum direito fundamental por conta do tempo. Alguém tem dúvida nisso? Então, essas características elas são básicas para entender os direitos fundamentais. Quem fez a prova do CORE aqui Amazonas em janeiro, pode ver que tinha uma questão lá, o direito à vida é um direito absoluto, até a banca considerou como certa. E depois ela anulou, mudou, que a questão estava errada, porque o direito à vida é relativo. Tem várias situações em que a relativização do direito à vida, o aborto, a pena de morte, tem alguns casos em que a gente relativiza a vida, certo? Gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. Existem 3 gerações de direitos fundamentais que vocês precisam saber. Isso foi trazido por um italiano chamado Bobbio, e Bobbio resolveu dividir os direitos fundamentais em 3 momentos. Que ele chamou de dimensões ou gerações. Os 3 momentos são baseados nos ideais da Revolução Francesa. Quais são os ideais da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, esses 3 deram origem às 3 gerações. No primeiro momento, o povo queria liberdade. Aí surgiu a primeira geração, que são os direitos civis e os direitos políticos. Então, nesse momento, o Estado não fazia nada. Por isso que a gente chama de prestação negativa. O povo queria ser livre, o povo queria falar, o povo queria ter voz. E o Estado ia ficar ali inerte. Com o passar do tempo, eles viram que o Estado ali parado, a gente passou a não ter acesso a vários direitos. Que direitos? Sociais, culturais e econômicos. E aí veio a segunda geração baseada na igualdade. E o Estado agora passou a agir com prestações positivas. No terceiro momento, o povo viu que tinha direito que pertencia a várias pessoas. Eram direitos coletivos, que não eram meu direito, não era dela, mas era de todo mundo. E aí surgiu a terceira, baseada na fraternidade. Então, como é que vem na prova? Geralmente, coloca assim. O direito de nacionalidade é um direito de segunda geração. Tá certo ou errado? Errado, porque o direito de nacionalidade vai ser um direito de primeira, que entra aqui em direitos civis e políticos. O direito à educação é de segunda? Sim. Sim, porque a educação vai ser um direito social. O direito à saúde é de segunda? Sim. Sim, porque entra aqui em social. Não, a terceira coletiva é meio ambiente, que pertence a todos, é consumidor, é o que entra na terceira. Saúde é um direito social. Saúde, educação, moradia, alimentação, trabalho, transporte, é tudo social. Lazer, é tudo social. Tem até uma musiquinha que o Alessandro fala, né? Do Morali, saúde, mora lá. Assis prossegue presa. Então tem até esse negocinho que envolve todos os direitos sociais, certo? Para terminar, quem são os titulares dos direitos fundamentais? Olha o ônibus. Daí que ela fala toda vez, professor,
isso que tá passando. É titularidade. Então, preste atenção nisso, é uma pegadinha. Quando cai a questão sobre isso, muita gente erra. Então, para a Constituição Federal, só é titular dos direitos fundamentais os brasileiros e os estrangeiros que moram no Brasil. Então, vamos pegar um exemplo bem assim, explícito para que vocês entendam. Vem um argentino passar férias aqui no Brasil, se envolve em uma confusão e é preso. Para a Constituição, ele pode entrar com habeas corpus? Não. Porque ele não é titular. Aí seria um absurdo, professor, e aí, ele vai ficar preso? Como é que faz? Aí o STF ampliou esse conceito e passou a entender que os estrangeiros que estão aqui em trânsito também podem ser titulares dos direitos fundamentais. Então, como vem na prova? Segundo a Constituição Federal, são titulares dos direitos fundamentais brasileiros e estrangeiros, certo ou errado? Errado, porque é só brasileiro e estrangeiro residente. Segundo o STF, aí sim, brasileiros e estrangeiros. Pessoa jurídica pode ser titular de direito fundamental? Pode. Eu posso ofender a honra de uma pessoa jurídica? Posso. Eu posso chegar e falar assim, ó, gente, a Coca-Cola é o pior refrigerante que existe, ali só tem é tudo que não presta, é misturado isso com aquilo, falar mal da Coca-Cola e acabar com a imagem da Coca-Cola. Tá ofendendo a honra da Coca-Cola? Sim, ela vai pedir uma indenização e tudo mais, certo? Então, pessoa jurídica é titular. Há outros direitos fundamentais que não vão estar expressos na Constituição. Então, o rol dos direitos fundamentais é meramente exemplificativo. Tem vários direitos fundamentais que a gente ainda vai conquistar pela ideia da historicidade. E, por fim, isso aqui que caiu na prova do MP. Todo tratado de direitos humanos que for aprovado no Brasil por 2 turnos, ou seja, 2 votações, nas 2 casas, que casa? Câmara e Senado. Então, vai ter 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado. Se for aprovado por 3/5 dos votos em cada votação, ele vai valer no Brasil como emenda à Constituição. Hã? Eu botei aqui, vale a direitos humanos. Que loucura é essa? Equivale à emenda constitucional. Ai, emenda constitucional, né? Equivale à emenda constitucional. Então, nessa turma de vocês, que agora a gente está estudando para a Câmara, tudo que envolver processo legislativo é importante. Então, todos os tratados de direitos humanos que forem aprovados no Brasil por 2 votações, pelas 2 casas, em 3/5 dos votos, a gente chama do telefone 2235. Para lembrar. 2 casas, 2 turnos, 3/5. Ele vai valer no Brasil como se fosse emenda à Constituição. Ou seja, ele vai valer no Brasil como se fosse uma norma da nossa Constituição. Certo? É isso. Boa noite, então, a todos. Bom final de semana.